Por que é impossível acontecer o arrebatamento corporal? É isso mesmo. Por que é impossível os bonequinhos, que são as pessoas, né? Como está escrito lá em 1 Tessalonicenses 4, quando Paulo disse: nós os vivos seremos arrebatados nas nuvens. Ou seja, ali está escrito como alguém fosse sugado, né? Fosse abduzido, né? E fosse para dentro das nuvens ali. O corpo carnal, entende-se isso daí. Mas isso é impossível acontecer. Porque antes de Paulo veio o sábio Salomão, que teve inspiração de Deus para falar algumas coisas. E quando você lê essas algumas coisas, você vê a impossibilidade de acontecer tal fato, que é o arrebatamento. Eclesiastes capítulo 3, versículo 19. Veja como está escrito. Porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais. Porque é tudo vaidade. Claro que o ser humano tem a diferença, que o ser humano é racional e os animais são irracionais. Bom, pelo menos isso é o que mostra, né? A biologia, os estudos, mas claro, em alguns casos você vê que claramente um cachorro ele é muito mais racional do que um ser humano, né? Um touro, um boi de rodeio, um touro de rodeio, quando tira ali aquela cinta que faz ele pular, ele no pasto ele é domesticado, ele se dá bem com o próprio dono, né? Quantos vídeos você vê assim? O próprio leão, quando ele é pego de pequenininho, de filhotinho e tal, dali a pouco ele convive com o dono dono dele ali. O tigre é a mesma coisa, quer dizer. Agora o homem não. O homem, por mais tranquilo que ele seja, pisou no calo dele, ele vira o zarreio, ele já vira o samurai, ele quer pegar no pescoço da pessoa, é assim, né? Então, sabe lá quem são, na verdade, os racionais. No versículo 20 de Eclesiastes 3 ainda continua: todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó voltarão. Então o sábio estava falando que o fôlego de vida, a sua racionalidade ou a sua irracionalidade, porque o cachorro ele sabe, né? Ele tem controle, que nem se ele está brincando com uma criancinha ali, ele tem controle na força da sua mordida. Não sei se você já viu isso aí. Até o pitbull ele tem controle ali. Quer dizer, o fôlego de vida é o que dá vida. Fôlego de vida nada mais é do que alma. Alma nada mais é do que a vida. Então o cachorro tem vida, enquanto o cérebro funciona, enquanto o coração bate, ele tem vida. Parou o cérebro, parou o coração, parou o cérebro, assim é com o ser humano. O ser humano é a mesma coisa. Ele tem vida enquanto os seus batimentos estão ali, o seu cérebro parou aquilo, acabou a alma, acabou a vida, e ele vai para onde? Vai para o pó. Justamente para o lugar que também vai um animal, né? Aqueles que têm condições de serem enterrados, eles vão lá para debaixo do pó, e ali, com 4, com 1 ano, com 6 meses, se desintegra, acaba tudo aquilo ali. No versículo 21 de Eclesiastes Eclesiastes 3. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos, presta atenção nisso aqui, quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra, né? Uma pergunta. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Quer dizer, aqui ele deixou esse parênteses aqui. Quem sabe, né? Ele, nos dias dele, nesse escrito, ele não sabia se o fôlego de vida, se a alma da pessoa teria uma salvação ou não, ou se acabaria tudo. Ele estava falando isso aqui. Agora, claro, usando da racionalidade, você imagina o quê? O espírito volta, que eu vou te mostrar. O espírito volta porque o espírito é filho de Deus. Agora a alma, a vida, é o que faz a pessoa praticar todas as transgressões. Não tem cabimento, por exemplo, eu gosto sempre de usar o maníaco do parque. Ele aprontou, tirou a vida de 11 mulheres, parece que foi. Aí, de repente, o fôlego de vida, a vida daquelas 11 mulheres foi lá para junto com o espírito.
Você não acha em lugar nenhum que o espírito e a alma da pessoa vai para o mesmo lugar. Não. O que volta para o reino espiritual é o espírito. Porque a alma são as emoções e as sensações. Quer dizer, aí você não tem como a alma daquelas mulheres ir para o mesmo lugar que a alma do que aprontou aquelas barbaridades vai para o mesmo lugar. Por quê? Porque senão a consciência, a lembrança daquelas mulheres, ela nunca terá paz, né? Ela sempre irá relembrar daquilo. E no meu humilde modo de ver, não tem a mínima possibilidade disso acontecer. Porque o reino espiritual é onde está Cristo. No reino espiritual é onde está a perfeição, o amor, a justiça. Então não pode haver lembrança, né? O próprio Eclesiastes 9 fala que quando vai para a sepultura não tem mais lembrança nenhuma do que aconteceu na terra. Então não tem, no meu humilde modo de ver, o que volta para o reino espiritual é somente o espírito. A alma, a vida da pessoa que fez ela praticar aquelas barbaridades, que roubou, que matou, que fez tudo que não presta, essa que acaba. Isso daí foi uma experiência que aquele corpo carnal teve aqui nessa natureza e isso acabou, isso zerou, não tem mais nada a ver, acabou. Foi o corpo, foi o pensamento, foi a vida, acabou. A vida daquela pessoa chamada alma se acabou ali. O fôlego de vida dela se acabou na sepultura. Por isso que aqui eu não estou indo contra o que o sábio falou no versículo 21. Quem sabe se o fôlego de vida dos homens, dos filhos dos homens, se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Então aqui foi uma pergunta que ele fez, mas depois, mais para frente, ele respondeu isso. Versículo 22 de Eclesiastes 3. Assim percebi que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Né? Então que a pessoa desfrute da melhor forma possível essa experiência carnal, essa vida carnal que ela está tendo. Agora vamos lá. No mesmo livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, veja o que o sábio falou. E o pó volte à terra de onde veio. Assim é do animal, assim é do ser humano. E o Espírito, somente o Espírito, volte para Deus que o deu. Você viu? Aí pronto, aqui ele deu a resposta. Ele não falou que o corpo volta para o pó e a alma e o Espírito voltam. Não. O Espírito, que é filho de Deus, esse volta. Esse somente volta. Porque esse veio ter uma experiência numa natureza carnal. Ele teve como se fosse um presente que Deus deu a ele, que Cristo deu a ele, foi um corpo perfeito, com seus órgãos, com olhos, com boca, com nariz. E aí, ele disciplinou aquele corpo, ele tentou cuidar daquele corpo o mais que ele pôde. Aí o corpo, aquela alma virou um bandido, trocou o tiro com polícia, quer dizer, e aí? Procurou aquela vida, se aterrizou, agora fugiu a palavra, fumou, pegou câncer, efizema, bebeu, isso acabou. Quer dizer, o espírito não, o espírito ele está no reino espiritual, o espírito é filho de Deus. Por que isso? Porque quando você lê Hebreus capítulo 12, versículo 9, Hebreus 12, 9, Apolo disse isso. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Ou seja, Apolo aqui também reconhecia que o que é filho de Deus não é a natureza carnal. O que é filho de Deus são somente os espíritos. E todo ser humano que anda na terra, ele tem um espírito, ele tem uma alma, ele tem um fôlego de vida, ele tem uma vida e ele tem um espírito. Por quê? Isaías capítulo 42, versículo 5. Isaías 42, 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela.
Você entendeu? Um corpo, o fôlego de vida que faz esse corpo se movimentar, que faz esse corpo ter reações, que faz esse corpo ter sensações, correto? E o espírito. Então são três: corpo carnal, fôlego de vida e o espírito. Então aqui Isaías fala claramente como é uma pessoa, como é um ser humano. Então por que é impossível acontecer o arrebatamento corporal? Por causa dessas passagens que nós acabamos de ler. É por isso que aí a sua opinião é sua opinião. É porque no meu simples e humilde modo de ver, como funciona a situação de um ser humano na Terra. Ele tem um corpo branco, preto, japonês, coreano, chinês, cearense, gaúcho, americano, alemão. Ele tem um pai e mãe carnal. Dentro desse corpo há uma vida, dentro desse corpo há um fôlego de vida, são emoções, são reações, são sensações, são dores, são alegrias, são tristeza. E o responsável por esse corpo, o dono desse presente dado por Cristo, é o Espírito, que não tem idade, que é eterno e que realmente é filho de Deus. Quando uma pessoa morre, quando o fôlego de vida acaba, quando a vida acaba, instantaneamente ocorre o arrebatamento espiritual, ou seja, o espírito somente retorna de onde veio, que é do reino espiritual, tá bom? Isso é o meu simples e humilde modo de ver. E eu deixo com você essa mensagem. Se foi útil, dá uma forcinha para nós aí, curte, comenta, compartilha. E se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho. Se você tiver uma dúvida que você acha que eu tenho condições de te responder, é só você colocar no comentário aí, entra lá no comentário: eu quero que você fale sobre isso, eu não concordo sobre isso, porque na passagem bíblica tal. A gente vai fazer um vídeo aí para tentar esclarecer, tá ok? Um abraço, um beijo do coração, um aperto de mão, até mais, tchau, tchau.